A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Salmos, de número 1, verso 1, que diz: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Estamos dando início hoje aos devocionais no livro de Salmos. O livro de Salmos é a maior coletânea de 150 poemas, orações e cânticos na Bíblia, dividida em 5 partes, e escrita por autores como Davi e Moisés, servindo como hinário de Israel e guia de louvor e lamento. Então, esses 150, nós podemos dizer, poemas, ele está estruturado em 5 livros. O livro é dividido em seção, são múltiplos autores, que escreveram ao longo do século, então Davi, Asaf, Corá, Salomão, Moisés e outros que são anônimos. O significado do livro de Salmos, a palavra, ela vem do grego, significa cânticos tocados com instrumentos de corda. Então nós vamos ver vários temas dentro desse livro, onde os temas principais são lamento e louvor. Então a jornada ela começa com muitas dores e clamores, que são lamentos, e termina em pura exaltação, e aleluia, que é louvor. Aqui vai ser falado sobre a vida, a vida real, então expressa emoções sinceras como medo, alegria, culpa e confiança em Deus. Esse livro também ele aponta para a lei de Deus e para a promessa de um futuro rei salvador, que é o Messias, que é Jesus Cristo. Então, aqui inicia a nossa jornada de 150 poemas, desse livro. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para que possamos concluir. Então, vamos colocar um capítulo por dia, e temos 150 dias aí para poder, até o final do ano, aí nós estaremos concluindo essa leitura. Que você venha comigo, que você medite na palavra do Senhor. É um desafio, para cada um de nós se manter na disciplina de todo dia ler, de todo dia meditar. Que você também possa salmodiar comigo nesses dias a qual o Senhor, tenho certeza que Ele já estava falando, Ele vai continuar falando conosco. Então, nossa leitura hoje, Salmos, pelo primeiro, no verso primeiro, onde esse primeiro, Salmo primeiro, nós vamos observar, que aqui ele apresenta o contraste entre duas escolhas de vida, e seu destino. Então, o caminho daquele que obedece a Deus, que é o caminho do justo, e o caminho daquele que ignora a Deus, que é o caminho do ímpio. Então, a vida do justo é abençoada e frutífera, enquanto a do ímpio é passageira, é uma vida vazia, uma vida que sempre vai estar faltando algo. Vamos ver que, entendendo todo esse capítulo, esse primeiro, nós vamos ver que o Salmo é dividido em 2 partes, onde a primeira é o caminho do homem feliz, ou melhor, o caminho do homem bem-aventurado, quando ele fala do versículo 1, do verso 1 ao verso 3, quando diz: Bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Então, aqui dentro
desses 3 primeiros versos, nós vamos ver que podemos separar ele aqui em 3 pontos principais, onde ele fala sobre a separação. Então, existe uma progressão, em 3 passos em direção ao pecado, que são seguir o conselho dos maus, depois parar, quando ele diz deter-se, parar no caminho dos pecadores. E o terceiro é sentar-se na roda dos zombadores. Então, o sábio, ele evita essa aproximação gradual com a maldade. Ele está falando de seguir, parar e sentar-se. Então, aqueles, que têm o conhecimento da palavra e vive, a palavra do Senhor, ele deve não se aproximar, mas fugir, de toda essa da aparência do mal. Outro ponto é o prazer, quando ele diz no verso 2, e pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Então, em vez de conformar com o mundo, a pessoa justa ela encontra sua alegria e satisfação na palavra de Deus, na lei do Senhor, tem o seu prazer na lei do Senhor, refletindo nela constantemente. Então, esse é outro passo. E o terceiro é o resultado. Quando nós vamos ver, lemos no verso 3, ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer prosperará. Muitas pessoas estão buscando ser próspero, e não é errado, de querer a prosperidade, querer, ser abençoado, é muito bom. Mas para que isso ocorra, muitas pessoas estão fazendo campanhas e campanhas, orando, pedindo a Deus, mas temos que, para que tudo que nós venhamos fazer venha prosperar, nós precisamos ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro de água. Precisamos estar realmente meditando na lei do Senhor, não fugindo da roda dos escarnecedores, vivendo realmente para Cristo Jesus, tendo prazer na lei dele. Então, o resultado essa pessoa ela é comparada a essa árvore, a pessoa plantada junto às correntes de águas. As raízes elas são tão profundas que elas não secam quando vem a dificuldade, e ela dá fruto no tempo certo, na estação certa. Outra parte que nós podemos dizer desse de Salmos primeiro é sobre o destino dos ímpios. Antes ele falou sobre o caminho do homem feliz, do homem bem-aventurado. Agora o destino do ímpio. O destino do ímpio, ele tem uma instabilidade. Quando lemos aqui no verso 4, que diz, não é assim com os ímpios? Eles são como a planta a palha que o vento a leva. Então há uma estabilidade. Os ímpios são aqueles que vivem de costa para os princípios divinos. São comparados à palha que o vento espalha. Eles não têm firmeza moral, espiritual, vivem uma vida dissoluta, vivem uma vida sem crer no Senhor. O outro ponto é que há um juízo, há um destino para o ímpio. O juízo ele está no verso 5, que diz, por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia do Justo. Então, haverá um julgamento final, onde a maldade não prevalecerá, e os ímpios não terão lugar, na comunidade do justo. E conclui no verso 6, quando ele diz, porque o Senhor recompensa o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios traz destruição. O Senhor ele conhece profundamente o estilo de vida e o coração do justo. Ele protege, garantindo que um futuro daqueles que são justos, daqueles que andam segundo a lei do Senhor. Por outro lado, o caminho daqueles que rejeitam a Deus, leva ele aonde? A ruína, a destruição. Então, que nesse dia nós possamos andar pelo caminho do justo, fugindo de todas as rodas da roda dos escarnecedores, que nós possamos não se deixar levar
pelo que o ímpio está fazendo, por aquele que não serve ao Senhor, com aqueles que, né, que vivem de costa para os princípios divinos, nós possamos orar por eles com o exemplo, né, que Jesus Cristo nos deixou, nós possamos seguir, né, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus, pregando o reino, falando sobre as coisas, né, do que envolve o reino, que envolve, né, as coisas de Deus, que envolve a lei do Senhor. Então, que nós possamos meditar na lei do Senhor no dia de hoje, ter esse prazer, essa alegria, né, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração.